Está aqui com o euro-dólar também. O euro-dólar deu resultado para a gente, ou seja, trouxe para a gente resultado 18.427. Estratégia secreta para você dobrar os lucros na semana. É muito bem-vindo, Wellington Martins falando aqui com você. E hoje eu vou fazer esse guia completo, passo a passo. Você precisa assistir até o final. Com certeza vai ser um dos melhores vídeos que vai te ajudar a ter resultado ainda essa semana utilizando toda a nossa estrutura, toda a nossa ferramenta. Você precisa seguir sem pular um passo que eu vou estar te mostrando aqui, beleza? Então, bora lá para a tela do meu computador, sem enrolação, tudo aqui 100% na prática. Euro versus o dólar americano. Esse vai ser o nosso primeiro par. A gente vai mostrar na prática como fazer isso, fica tranquilo. Então aqui eu separei detalhado o porquê, né? Uma pequena explicação. A diferença com o XAU-USD. O XAU-USD é um par commodity, onde o ouro atua como um ativo de refúgio seguro, subindo em tempos de incerteza econômica ou queda do dólar. Geralmente as pessoas tendem a sempre comprar o ouro, né, quando eles têm incertezas em questão de várias notícias que estão para surgir. Então você vê que geralmente o ouro ele sobe. Na verdade o ouro só sobe, né? Se você pegar todo o gráfico histórico ali, você vai ver que ao longo prazo ele só subiu, né? Ele tem aquelas correções, mas você vai ver que ele só foi. Já o euro é um par de moedas fiduciária, influenciado por política monetária do Banco Central Europeu e do Federal Reserve. Além dos dados econômicos da zona do euro e dos EUA, né, dos Estados Unidos, enquanto o ouro pode subir com a fraqueza do dólar, o euro, o USD, nem sempre segue essa lógica, pois o euro tem sua própria força relativa. Comportamento único. É o par mais líquido e menos volátil entre os selecionados, com movimentos muitas vezes previsíveis baseado em indicadores econômicos. Então esse aqui é o par que a gente separou e vai colocar ali no nosso portfólio. E aí depois eu vou te explicar também como a gente verificar. Já o outro aqui que eu separei é o USD Yen, ou seja, o dólar americano e o Yen, né, o japonês, né, a moeda do Japão. Diferença com o XAU-USD. Lembrando que eu estou falando aqui sobre a diferença sobre o XAU-USD e lembrando também que eu estou explicando também que existe a diferença entre eles também, porque vai ser muito importante para a gente aplicar a nossa estratégia, que você vai ver como é possível dobrar esses resultados que você está tendo essa semana utilizando esse guia aqui que eu estou mostrando. Ó, vamos lá de novo. Diferença com o XAU-USD. O iene japonês também é considerado um refúgio seguro. Com o ouro, mas o USD-Yen tem uma dinâmica distinta. Ele tende a subir quando o apetite por risco aumenta. Dólar forte e iene fraco. E cair em tempos de aversão ao risco. Iene forte. O XAU, por outro lado, pode subir independente do sentimento de risco, especialmente se o dólar enfraquecer globalmente. Comportamento único, menos volátil que pares com moeda de economias emergentes ou commodity driven, mais sensível à taxa de juros e fluxo de capital globais. Legal, né? Isso é bom para você aprender sobre esses pares, sobre a correlação, né? A diferença que tem entre eles também. AUD-NZD, dólar australiano versus o dólar neozelandês. Diferença com o XAU-USD, este é um par cross, que não envolve o dólar americano, ao contrário do XAU-USD. O AUD é uma moeda ligada a commodity. Interessante, né? Como o minério de ferro. Enquanto o NZD também é commodity drive. Laticínios, por exemplo, que eu coloquei aqui, mas os dois respondem a ciclos econômicos diferentes na Ásia Pacífica. O XAU-USD, por sua vez, é mais global e menos dependente de relação regionais específicas. Comportamento único, movimentos mais contido e menos correlacionado com o dólar americano, com foco em diferenças de economia entre a Austrália e Nova Zelândia. GBP, JPY, libra esterlina versus iene, né, japonês. Diferença com o XAU-USD. Este par é conhecido por sua alta volatilidade, combinando a libra sensível a eventos
no Reino Unido como a política monetária ou Brexit. O Shale, embora volátil, é mais influenciado por fatores macro como inflação ou crises globais. Enquanto o GBP/IN reage fortemente a notícias específicas e sentimento de risco. Comportamento único, extremamente volátil e propenso a grandes oscilações, diferindo dos outros pares pela magnitude e rapidez dos movimentos. Por que esses pares são diferentes entre si? A gente falou a diferença entre o SHA-USD e entre eles também, a gente citou ali. E agora, por que eles são diferentes entre si? Né? Euro-dólar versus USD-IN. O euro-dólar é mais estável e focado em políticas monetárias ocidentais, enquanto o USD-IN reflete a equilíbrio entre risco e segurança, com forte influência asiática. AUD-NZD versus GBP-IN. O AUD-NZD é um par regional com baixa volatilidade, enquanto o GBP/IN é global e altamente volátil e sensível a eventos de curto prazo. É muito interessante isso. O euro-dólar versus AUD-NZD. O euro-dólar é dominado por grandes economias e liquidez, enquanto o AUD-NZD é um par de nicho menos líquido e mais isolado de eventos globais. Olha que interessante. É algo que é valioso para a gente poder trabalhar mais a nossa estratégia. O USD-IN versus GBP-IN. Ambos envolvem o iene, mas o USD-IN é mais estável e ligado ao dólar, enquanto o GBP-IN amplifica a volatilidade com a libra. Esses pares oferecem diversidade em termos de volatilidade. Correlação com o dólar e drivers econômicos, garantindo que se comportem de forma distinta tanto do SHA-USD quanto entre si. Então é importante a gente se atentar que a estratégia que a gente vai estar utilizando, é lógico que a gente não vai ter como, né, falar para onde esse par, o euro-dólar e o AUD-NZD se vai junto naquele momento. Vai ter muito cenário que o mercado vai deixar a gente meio que incerto, né, meio que inseguro. E aí lembra, a estratégia que a gente vai aplicar aqui é exatamente para você se assegurar de um outro lado. Ou seja, aonde um par vai estar te deixando talvez exposto, a gente vai ter outros pares deixando a gente positivo. E assim a gente consegue fazer essa combinação, consegue fazer uma boa gestão e consegue, dentro de uma única semana, trabalhar bons resultados para a nossa conta. Ou seja, cada dia a nossa conta ir crescendo. Então, ó, agora a gente vai olhar aqui para a nossa telinha, tá? Para a nossa telinha. E o que eu fiz aqui? Eu separei algo bem simples. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Algo bem simples. A gente sabe que hoje a gente sempre faz nossas operações dentro do mercado de Forex e utilizando inteligência artificial. O que eu vou te falar aqui, você pode fazer de forma manual, porém, requer muito tempo, requer, né, você ficar ali analisando o gráfico, então isso acaba dificultando as suas entradas. Ainda mais quando a gente está falando que a gente vai trabalhar com praticamente aqui 5 pares que a gente citou 4, mas a gente lembra que todos esses 4 a gente focou muito em ser diferente do SHA, né, o USD, porém entre si eles são diferentes também, que eu expliquei. E a gente está aqui, eu separei esses pares que a gente citou, que é o euro-dólar, o USD-IN, AUD-NZD, GBP, o GBP, JPY e o SHA, que a gente citou. Esses pares a gente vai trabalhar utilizando inteligência artificial. Eu vou estar mostrando aqui também, que é uma pegada bem bacana para você que ainda às vezes nem sabe como faz isso, como a gente rodar como exemplo aqui e como fazer isso em vários pares ao mesmo tempo. E você vai conseguir também criar, né, até outro setup baseado nesse insight que eu vou estar passando aqui. Tá? Então, o primeiro ponto, para você que vai utilizar talvez a nossa inteligência, é a gente colocar os pares. E lembrando que para a gente fazer esse critério, a gente tem que informar primeiro aqui os ativos que está na observação do mercado, né? Os pares que estão na observação do mercado. E só pode ter esses pares que a gente vai fazer esse teste
para ver como ele se comportou em determinado período dentro desses pares todos juntos, tá? Então vai ser bem bacana, ou seja, eu vou rodar um teste aqui e eu vou fazer com todos os pares juntos. E assim eu consigo saber exatamente o resultado que cada par me entregou e se realmente a conta, né, o capital que eu estou ali, ele conseguiu suportar baseado nessa estratégia. Por isso que é uma estratégia que vem gerando bons resultados para quem sabe aplicar. Para quem sabe aplicar. Se você não souber, se você pular alguma parte, dificilmente você vai conseguir aplicar de forma correta. Isso vai valer para você que quer usar em mesas proprietárias, vai valer para você que quer usar na conta pessoal. Você só precisa saber ter uma boa gestão, que não adianta você simplesmente aplicar da forma que eu vou falar, colocando lotes horrorosos aqui, gigantescos, que não condizem com a sua conta, não condizem com a sua realidade. Ó, o primeiro ponto é você analisar aqui, ó, quais os pares, né, que eu vou botar. Então aqui eu já separei conforme a gente já colocou no vídeo lá para adiantar. E se for o V12, a gente sabe que a gente tem que colocar cada um no gráfico. E a gente precisa colocar, depois que a gente coloca no gráfico, deixa eu diminuir aqui. Depois que a gente coloca no gráfico, a gente sabe também que a gente precisa clicar no botãozinho para poder... Deixa eu botar aqui. Para poder colocar, para baixar o histórico, né? Que a gente sabe também que o V12 ele trabalha com sentimento do mercado. Então, esse histórico dele é em tempo real. Então, ele precisa armazenar isso, eu já expliquei. Mas isso é para uma outra aula, mas só para você entender. Agora que depois que eu baixei todo o histórico de todos os pares, né, então eu preciso baixar o histórico aqui de todos os pares, eu tenho que ver que realmente aqui no mercado tem que ter somente os pares que eu vou querer fazer esse teste, e se caso tiver mais outro par aqui, por exemplo, vamos supor aqui é o GBP USD, GBP USD. Então vamos supor que você tem aqui o GBP USD, então não vai valer pra gente nesse cenário que a gente quer. E aí como que você tira? Você vem aqui, botão direito, e aí você clica aqui, ó, ocultar tudo, né, em cima do par que você quer, e ele vai sumir daqui. Lembrando que ele também não pode, a janela dele não pode estar aberta aqui. Importante você fechar a janela e deixar só a janela aqui. E ele também não pode ter operação aberta nesse caso aqui, para a gente fazer esse modelo aqui que a gente quer. Então depois que eu fiz isso, eu vou fechar aqui, ó, vou colocar aqui o robô que eu quero, que é o V12, então eu vou botar o V12, selecionei o robô V12, deixei no M1, e aqui ó, em todos os símbolos da observação do mercado, eu deixo essa selecionada, essa opção, porque eu vou pegar todos os símbolos que estão lá na observação do mercado, que nada mais que é esse aqui. Então, através dessa observação aqui, que eu deixei exatamente o que a gente explicou na explicação ali agora há pouco, ele vai estar puxando esses ativos aqui. E aí eu deixo o período que eu quero, tá? Então, botei aqui praticamente de janeiro até agora, né? A gente pode botar até mais no dia 24. Vamos botar aqui que seja o valor que você quer, o período que você quer de um mês, né? Você vai definir o período que você quer. Aqui eu coloco sem atraso, execução perfeita, a cada tick em tempo real. Aqui eu informo o valor que eu pretendo iniciar. Então, eu botei aqui 10 mil, que é por exemplo, que eu pretendo iniciar nesses 5 pares. Lembrando também que aí você configura o robô, né? Então, você vai aqui e configura. A gente colocou aqui um lote de 0,50. A estratégia é o quê? Eu vou trabalhar só com uma direção do mercado. Eu não vou trabalhar com compra e venda. Por que eu não vou trabalhar com compra e venda nessa estratégia que a gente vai usar nos 5 pares simultaneamente? Porque eu quero que 2, 3 pares me dê certeza que eu vou estar ganhando. Lembra que a gente vai estar trabalhando com coisas com direção distintas, né? Ou seja, para onde um está indo, às vezes um está lateral, enfim, vai envolver N fatores que a gente de fato não sabe. Mas aqui eu não vou usar Martingale, tá? Eu vou simplesmente usar IM5 mesmo, que eu quero mudanças rápidas, né? Então, ou seja, eu preciso fazer com que a ferramenta detecte esse sinal mais rápido. Eu vou trabalhar com compra e venda normal e forte, manter posições abertas na mudança do sinal, porque eu não quero ficar fechando. Depois você pode até modelar também do seu jeito para fechar, mas nessa estratégia eu não vou usar, porque eu vou estar usando um trailer stop também. E lembra, às vezes o mercado finge que vai voltar e não volta e né, ele continua naquela tendência, só questão de tempo.
E aqui também o lote, né? Como é uma conta de 10K, eu vou botar esse lote aqui. Se você for usar uma conta menor, você pode botar, sei lá, 0.02, 0. Começa com menos, você depois pode ir ajustando conforme está vendo os resultados. Desde que você entenda que não adianta você querer colocar o mesmo valor que talvez eu vou colocar, porque cada um tem um perfil. Eu tenho um perfil mais agressivo, né? Eu sei até onde eu posso estar perdendo e talvez você não esteja disposto a isso, porque no mercado de renda variável a gente sabe que existe esse risco. Ainda assim, com uma puta de uma estratégia, existe o risco. Por isso que a gente tem que ter boa gestão. Mas aqui, ó, eu vou deixar com 0,50, que é o que eu quero. Aí aqui que tem a pegada. Eu vou só trabalhar com compra. A gente sabe que... A gente acabou de ver ali, que eu expliquei, um exemplo básico, que o Shao, as pessoas quando vê que se sente inseguro, né, inseguras, elas tendem a comprar o ouro. É por isso que numa visão aqui que a gente tem aqui por exemplo, se a gente pegar no histórico do ouro, né, do Shao, vamos dar um exemplo aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, tá? Vamos diminuir aqui, ó, só para a gente ver, ó. A gente consegue visualizar, a gente consegue ver que desde que iniciou, né, em 1996 aqui que startou, esse é o histórico que a gente tem, ó, ele só subiu, tá? Ele só subiu. E aí ele começou aqui, e daqui a pouco foi subindo vagarosamente, né? Vagarosamente entre aspas, porque a gente está aqui no gráfico mensal. E aí, mesmo assim, ele foi lá e corrigiu, porque o PAL sempre tem que fazer uma pequena correção, porque vai ter pessoas vendendo também. Então, ou seja, onde pessoas tendem a comprar muito também, existe uma pequena parcela ou uma grande parcela que vai vender depois, tá? Então, é negócio, né? Então, são business. Então, pessoas que estão aqui, assim como grandes bancos, grandes instituições também. Entende? Então, a gente está vendo aqui que ele só sobe. Então, como eu sei que entre esses pares, o Shao, ele é um dos principais, né? Ele é um dos principais, ele é o cabeça. Ele tende a trazer mais resultados, mesmo que seja a curto, longo prazo, ele é muito mais volátil. Eu vou trabalhar nessa estratégia aqui com compra, por causa, lógico, também do lote. Não existe, não quer dizer que o Shao, né, o ouro só vai subir. Vai ter momentos que ele vai descer. E por isso que a gente vai trabalhar também com gestão de risco aqui. E aí, ó, eu deixo aqui só de compra e tiro o sell. Então, ou seja, ele não vai vender. E lá nas outras estratégias também, ele não vai vender. Ele só vai comprar. Porque eu estou trabalhando com pares totalmente distintos um do outro, né? Então, assim, a probabilidade pode ser boa para a gente poder fazer um pequeno lucro, até em curto prazo mesmo, que a gente vai ver. E aqui o Take Profit eu botei aqui infinito, porque eu vou trabalhar com Trail Stop. Aqui também eu vou definir o meu Trail Stop com 10 pontos, com 100 pontos. E aqui eu vou deixar a distância também com 100. Por que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer essa avaliação aqui, inclusive em pares, né, que tem menos volatilidade aqui, a gente tende às vezes aquele par corre pouco. Então eu já protejo, talvez o mercado volta e eu já pego aquele lucro. A gente pode até pensar em ajustar quando for no Shao, mas como é que a gente vai fazer nos pares junto, a gente não precisa de fazer isso até o presente momento. Então aqui eu vou deixar assim, vou deixar o Trail Stop, então ou seja, andou 100 pontos, me protege, tá? Aqui eu não vou usar Edge, não vou fazer proteção. Aí aqui também tem a meta também, depois que a gente poderia pensar em ajustar. E aqui a gente tem a configuração de Stop Loss, que é um passo interessante para a gente colocar depois. Mas como a gente quer colocar para rodar só para ver mais a fundo como ele vai se comportar esses 5 pares juntos, né? Qual vai ser os resultados que a gente vai obter, a gente não precisa colocar isso de cara, até para não travar nenhum modelo de estratégia ali que ele pode entregar para a gente. Um modelo de estratégia não, ele não precisa travar ali te dando stop loss que de acordo com o que você vê ali na nossa análise depois que a gente vai fazer nos testes, a gente pode ir moldando quando a gente for realmente para a prática. Não existe nada no Forex que você não consiga ajustar, tá? Então tudo você pode ir ajustando, inclusive para você que está só
testando, cara, vai pro campo de batalha. Para com esse negócio de continha demo, que isso não é a mesma emoção, não é a mesma vibe, tá? E beleza, então aqui a gente deixou assim, e eu vou clicar aqui em iniciar. Lembrando que eu já baixei todos os históricos aqui desses pares, tá? Então clique em iniciar, e aí ele começa aqui a rodar esse teste, lembrando que eu botei $10 mil, e aqui ele vai mostrando pra gente, que é bem interessante, o resultado. E aí ele já vai mostrar exatamente o resultado dos pares, tá? Então, ou seja, ele vai mostrar o resultado do SHAU, o resultado do GBP-IN, ele vai mostrar o resultado do USD-IN, enfim. A gente vai aguardando aqui. Aqui a gente pode clicar aqui do lado, clicar aqui de novo, que aí ele geralmente já vai aparecendo. No GBP JPY, ó, ele já mostrou aqui pra gente que a gente está com resultado negativo, o nosso lucro tá negativo, que a gente teve. Total de negociação 26, né, o fator, então, ou seja, o retorno esperado. A gente pode ir clicando aqui e vai vendo. Ó, já botou também aqui o AUDNZD. E aí a gente vai tendo essa noção de resultados. E é lógico que esse lote, né, que a gente vai estar usando, a gente pode colocar e ir reduzindo de acordo com cada par também. Tá interessante. E aqui ele acabou. Ó. Ele trouxe aqui pra gente, ó. A gente acabou o nosso teste. Ele trouxe aqui pra gente o resultado do SHAU. Olha que interessante. Ele trouxe o resultado do euro-dólar. Ele trouxe o resultado do AUDNZD, né? E todos os pares que a gente colocou aqui, conforme a gente explicou. Agora, ó, vamos dar essa besourada aqui, ó. O resultado do SHAU foi de $45 mil. $45 mil. A gente teve um rebaixamento aqui de 54%. Mais um resultado sensacional, porque a gente começou com $10 mil, lembra? E é lógico também que a gente colocou um lote de 0,50. A gente está aqui com o euro-dólar também. O euro-dólar deu resultado para a gente, ou seja, trouxe para a gente resultado 18.427. E olha o rebaixamento do nosso euro aqui, ó, 57. Já o AUDNZD, o SDIN e o GBP deu negativo. Aqui, na verdade, nesses aqui deram negativo, né? Aqui a gente tem o lucro total, o resultado total, e aqui a gente tem o lucro líquido, que foram 35 mil, aqui foi 8 mil, tá? Que deu de resultado, e aqui a gente fechou no negativo. Se a gente pegar agora a calculadora, calma que você vai entender que isso aqui você deve pensar, pô, mas aqui ele já quebrou a conta nesse par GBP-IN. Fica tranquilo que você vai entender depois que, baseado nessa experiência que a gente está tendo aqui, a gente vai fazer o quê? Sabendo disso, a gente vai pegar o lote que a gente abriu de 0,50 e vai dividir entre os pares. Aqui é só para a gente ter uma base, o que ele gerou de resultados nesses pares. E aí, como eu já botei de 0,50, eu vou dividir 0,10 em um, 0,10 no outro, 0,10 no outro e assim por diante. E assim a gente diminui mais ainda o nosso risco e aumenta também a nossa probabilidade de ter mais resultados e sem passar calor na conta, que é o que ninguém quer. E a gente coloca aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, na calculadorazinha aqui. Ó, imagina aqui, ó, a gente teve 35 mil, tá? Vou botar redondo, 35 mil. Aqui no outro foi 8.400, arredondando. Então teve um total aqui de lucro líquido 43 mil. Agora vamos subtrair esses aqui, ó, 5.500. Opa. 5.500. 9.826. Vou botar 10 mil. E 10 mil também. Ou seja, a gente, mesmo sendo estopado nesses pares aqui, o SDN, GBP, JPY, né, AUDNZD, ainda assim a gente está com um lucro de 17 mil dólares. E se a gente pegar esses 17 mil dólares e dividir, vamos supor aqui que a gente botou aí basicamente 3 meses, né? Quase 4, vamos botar aí 4 meses. Então, 4 meses, 90, 120 dias. A gente vai dividir aqui por 120 dias. Ó, por dia você ganhou 150 dólares, tá?
basicamente aqui $150 começando com 10 mil. Se você parar aí, ó, $150 vezes 5 dias que o mercado funciona, $750. Vezes, vamos botar aí 6 vezes que o dólar está hoje, R$4.500. Você teria na semana utilizando esse método aqui, essa estratégia. É importante a gente se atentar também que aqui eu não coloquei as configurações de stop loss. Por quê? Eu poderia colocar as configurações de stop loss aqui, tá? Da conta do ativo, né? Que aí eu trabalho por ativo. Então, se eu botar da conta, um ativo pode perder aquele valor e ele parar. E aí aquele outro que está ganhando não se dá bem, né? Naquela operação. Então, bota aqui o flutuante do dia também. E do ativo eu poderia colocar aqui, sei lá, a gente pode botar 20%, tá? Ah, ué, mas 20% de rebaixamento de stop loss num dia? Sim, porque, cara, como eu trabalho com essas estratégias, fazendo preço médio, trabalhando com o sentimento do mercado, não adianta eu colocar stopzinho curto que eu vou ficar sendo estopado o tempo todo, tá? Então, o que você achou desse vídeo? Você conseguiu entender que é possível, né, você também fazer esses testes entre pares? É importante também você se identificar com um par correto, que são pares que tendem a ir todo sentido contrário um do outro, né, comportamentos totalmente diferentes, para que você consiga ter essa estratégia funcionando perfeitamente. E você também não precisa colocar em 5 pares também, caso você não queira. Você pode colocar em 3, você pode colocar em 2, você pode colocar em 4. Depende também da sua conta que você vai iniciar, depende de, às vezes, você analisar outros pares também, que existem outros pares que fazem tem essa linha de raciocínio que eu estou te mostrando. E é lógico também, a gente tem que identificar a visão macro, né? Ter aquela visão, aquele olhar 360 para o mercado, que às vezes você vai botar compra e você naquele par vai ficar sendo muito estopado, porque o mercado, sei lá, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, tende a só estar caindo, né? Ele faz uma pequena correção de alta, tende a só estar caindo, e às vezes você não vai perceber isso. Então você precisa de trabalhar esse gerenciamento também, porque o intuito desse vídeo aqui é te ajudar com estratégias que podem mudar os seus resultados. Conforme eu acabei de te mostrar ali, você viu que ainda assim, que a gente trabalhando em 5 pares, a gente explicou também como destrinchar, a gente explicou também que depois que você vai para o campo de batalha é importante você botar um gerenciamento, porque às vezes você está começando um capital pequeno, e aí você não fica muito exposto ao mercado, porque você botou com lote gigantesco. Coloca um lote pequeno, para que você tenha uma boa experiência, beleza? Então, ó, deixa o like aí se você gostou desse vídeo, se o vídeo te ajudou, se foi interessante, é importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você sempre receber as nossas notificações. Lembrando também que toda quarta-feira, às 15h30, a gente faz live aqui 100% ao vivo no canal. Assim você pode tirar dúvidas, bem bacana. Então, forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima aula.